18 horas, horário de Brasília, no inverno brasileiro. Nós estamos aqui com as principais notícias do esporte nesta terça-feira, dia 24 de julho. Senhores, mais uma vez, então, parece que, nem um e nem outro. O Brasil, pelo sexto ano, não tem nenhum jogador e nenhum técnico relacionado entre os 10. Eu falei 10 melhores do mundo. E aí eu pergunto ao China, isso é reflexo de, digamos assim, comportamento técnico ou comportamento social? No caso do Neymar, eu acho que ele está fora da lista, eu acho que valeu muito a parte social. Como ele foi mostrado para o mundo inteiro, numa questão de segundos, depois que ele caía, quando recebia a falta ou não, eu acho que isso revoltou grande parte dos jogadores profissionais que entenderam que isso não era uma atitude profissional do Neymar. Então teve uma bronca geral que os caras não colocaram ele sequer entre os 10. Agora, técnico realmente entre os 10 melhores do mundo, com todo o respeito, o Brasil não tem mesmo. Vamos então encarar a nossa realidade aqui, porque o Campeonato Brasileiro já está seguindo e com mais uma rodada terminada. Olha aí, o Internacional que ontem ganhou do Ceará está assim, em terceiro lugar com 26 pontos. Mas a parte de cima continua, só que a diferença do Inter para o São Paulo são apenas 3 pontos. Do São Paulo para o Flamengo, apenas 1 ponto. Do Cruzeiro para o Internacional, apenas 2 pontos. Só que o São Paulo vai ter que ir a Porto Alegre jogar com o Grêmio. Aí, para não come aquele churrasquinho, tal, aquele mal passado, pega o avião e vai para BH enfrentar quem? O Cruzeiro, sim, senhores. Na casa do Cruzeiro, no Mineirão. E se o São Paulo, que está disputando Flamengo, Corinthians, o Grêmio e o glorioso Cruzeiro. São 12 pontos. Desses 12 pontos dificílimos, o São Paulo já ganhou meia dúzia. Se o São Paulo continuar ganhando e dos pontos que vai disputar agora, 9 pontos, por exemplo, ganhar 6, né? E o Internacional perder um jogo, para pegar depois vai ser difícil, Silvio. Depois que disparar 4, 5, 6 pontos na frente, um abraço. Então, vamos ver como é que foi a vitória do Internacional por 1-0 diante do Ceará. O Internacional subiu para a terceira colocação após vencer o Ceará por 1-0 no Beira-Rio. William Potker pegou a sobra do goleiro Everson e fez 1-0 para o Colorado. O ex-timão Malcom chegou a ser anunciado como novo reforço da Roma. Mas o Barcelona atravessou o negócio. O clube catalão desembolsou cerca de 183 milhões de reais pelo jogador. Que reviravolta! E olha só, vão cair 4 milhões e meio de reais nos cofres do Corinthians, o clube formador. Quem está de malas prontas para o Brasil é o meio-atacante Vitinho. O Flamengo insistiu e fechou a negociação com o CSKA. A compra do jogador de 24 anos deve girar em torno de 10 milhões de euros. O contrato será de 4 anos. Tóquio já iniciou a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Faltam 2 anos para o evento. Uma cerimônia realizada pelo comitê organizador reuniu esportistas, autoridades e as mascotes Mirai Toa e Someite. Tá aí a Olimpíada daqui a 2 anos. Vocês perceberam que além da vitória do Internacional, nós fizemos um bem bolado aí, para vocês não perderem o ritmo da coisa? Aqui em São Paulo são exatamente 18 horas e 4 minutos. Tem fuso aí, ô Navarro? Ou não? Boa noite. Aqui não tem fuso não, Silvio. Boa noite pra você. 18 horas e 4 minutos aqui em Ilhabela. A gente está na 45ª Semana de Vela, Rede TV. Ô, meu amigo, se um dia você me ver perto de mulher feia, pode separar que é briga, tá? Então aqui não é o caso não, a gente está na 45ª Semana de Vela
em Ilhabela. A gente está no Glass Studio da Rede TV. A Rede TV é a emissora oficial da Semana de Vela. E nesses últimos 2 dias, Silvio, não teve competições, não aconteceu nenhuma competição, perdão, e foram apenas umas competições locais. A Semana de Vela volta amanhã mesmo, só que essa semana, no sábado agora que teve, a abertura de cara já teve uma quebra de recorde na regata Ilhabela Alcatrazes, uma regata mais longa, né? Eles quebraram o recorde dessa travessia, então já começou a 1000 a Semana de Vela. Foi muito legal, a gente tem produzido várias matérias e agora chegou o momento de eu apresentá-la, Silvio. Sabe quem é? É a Débora Silva, ela é a Miss Santa Catarina e agora está ajudando a gente, fazendo parte da equipe de repórteres e apresentadores aqui da Rede TV e está acompanhando essa Semana de Vela com a gente. Boa noite, Débora, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Navarro? E aí, o que você achou desses primeiros dias? Você que é do Sul, veio do Sul, Lacatinha e tal. O que você achou dessa primeira semana essa primeira vez aqui em Ilhabela? Eu fiquei encantada porque o lugar aqui é maravilhoso e poder acompanhar essa Semana de Vela aqui, que é algo diferente, né? É a maior da América Latina, então é demais, assim, viver essa experiência um pouquinho é incrível. E hoje a Débora fez matéria pro Rede TV News, Silvio. Ela vai aparecer na sexta-feira, a gente está produzindo uma matéria sobre sustentabilidade muito legal, né? Fala um pouquinho, não revela tudo, fala um pouquinho. Então a gente produziu uma matéria sobre a retirada de lixo em alto mar, também nas praias. É um pouquinho triste porque a gente percebe aí que as pessoas continuam jogando lixo nos mares, mas a matéria ficou muito legal, a gente fez uma ação muito bacana, não percam porque ficou muito boa a matéria mesmo. Muito e a gente legal. Tem que se conscientizar, né? E olha, gente, eu estou impressionada com a estrutura da Rede TV aqui em Ilhabela. A estrutura da Rede TV é muito importante. E assim, a estrutura da Rede TV, a estrutura que Ilhabela toda tá dando pra gente aqui é muito legal. Vocês que estão aí em casa, estão pensando em vir esse fim de semana pra Ilhabela, pode vir. Realmente é muito legal, tá muito bonito. A gente tá aqui no Race Village, acontecem palestras. A gente tem um barco próprio, Silvio. Imagina, Navarrão, ó, clã bonitão, tá, e de Misa ainda, tô tendo um barco próprio, é brincadeira? Não, demais. Um barco próprio. A gente recolheu os lixos hoje com o barco da Rede TV. Foi muito legal mesmo. É isso, Silvio. Vem pra cá, cara. Tá de boa aí no fim de semana? Vem pra cá. Andar, meus afazeres particulares não permitem, mas você sempre em boa companhia, hein? Parabéns, hein? Que horas são agora aí? Amigo, já te falei. Obrigado. Que horas são aí? Que horas agora são 6 horas e 7 minutos. Você já me deixou bastante tempo no ar e eu só posso te agradecer por isso. Vai andar de barco agora ou não? Não, né? Não. Agora não dá porque já escureceu, Silvio, senão eu ia. Agora eu vou andar a pé mesmo aqui no centro, vou jantar daqui a pouco. Bem acompanhado também com os produtores, o Gustavo, a Manu, o Edu, vai todo mundo jantar aqui. Estamos sendo bem tratados, Silvio. O seu Marcelo mandou ver, ó. Obrigado, até amanhã. É a cobertura da Rede TV lá em Ilhabela. Bom, vocês sabem que o glorioso e simpático Santos Futebol Clube dispensou um técnico. Prometeu a eles uma porção de coisa. Vem isso, vem aquilo, não veio ninguém. Quando veio o que prometeram, e foi embora. Agora, já tem um que está avisando, não pega o bonde na metade do circuito. Abel Braga falou assim, ó, bonitão, tudo bem, mas eu quero começar do começo. Pretendentes, Zé Ricardo, Dorival Júnior, que já esteve lá, e o glorioso Vanderlei Luxemburgo, que estão tentando ressuscitar para os grandes títulos. Se você fosse o presidente do Santos, pode falar. Quem você contrataria destes 3 aqui? Eu ia apontar com o dedo ali quem é que eu ia indicar, mas como saiu o nome aí, todo mundo já sabe quem eu vou falar. Eu contrataria o Vanderlei Luxemburgo, que já foi técnico do Santos, pegou o Santos em 13º lugar no Campeonato Brasileiro e foi campeão nesse mesmo ano com o Santos. Que sabe mais é ele. Agora, você mandar o cara embora por telefone, você não acha que é uma falta de respeito? E principalmente porque, conforme você lembrou, o senhor Pérez, presidente do Santos, tinha dito ao Jair Ventura, Jair, fica sossegado que a diretoria, nós vamos analisar realmente o seu trabalho quando chegar os 3 jogadores que nós contratamos e que vão ser titular, tá certo? Ele falou, deixa eu montar o time, aí vocês julgam. Só que naquela noite ele veio fazer um programa de televisão aqui, tocou o telefone, o presidente Santos falou, Jair, um grande abraço, hein? Passa lá no caixa que tem uma grana para você. E dispensou ele, pagando um salário a mais.
Quer dizer, não esperou chegar os reforços para ele montar o time. Vamos ver o que aconteceu no Santos lá. O presidente do Santos afirmou: na vida tudo tem um ciclo. E às vezes o ciclo ele é longo e às vezes ele é um pouco mais curto. Depois de quase 6 meses de clube, Jair Ventura deixou o comando da equipe. Nesse período foram 39 jogos, 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Um aproveitamento de 44,4%. Eu tentei de todas as formas segurar o Jair Ventura. Mas não teve jeito. A demissão foi por telefone após ligação do diretor de futebol, Ricardo Gomes. Revelação feita por Jair Ventura a um programa de televisão. Eu já passei por essa situação como treinador, então conheço bem. É triste, mas é a vida. E como a vida segue, nomes para substituir Jair não faltam. Abel Braga já descartou comandar a equipe. Disse que não pega trabalho no meio. O presidente do Santos mostrou a habilidade para passar a bola. Quem está vendo isso é o Ricardo Gomes. Só que Ricardo Gomes não deu pistas de quem será o novo treinador. Eu tenho 2 nomes, claro que eu não vou citar. Mas como não tem nada decidido, o Santos apresentou no meio da turbulência o uruguaio Carlos Sanches, que disputou a Copa pela seleção celeste. Estou muito feliz. E ele disse: "Tô feliz, vou tratar de mostrar minha qualidade, demonstrando o melhor de mim para ajudar a equipe." E no meio dessa crise vale tudo para ver a zona de rebaixamento bem longe, né, Santista? Mais uma vez o presidente do Santos mostrou que é pouca prática. O cara ser presidente tem que ter balanço, entendeu? Tem que ter charme, aquele negócio. Ele não tem nada disso, principalmente depois dessa dispensa do Jairzinho. Bem, voltemos à grande realidade. Vamos a Portugal. Ô Peterson, quem são os melhores do mundo aí? Vamos ver? Olá, Silvio Juarez e aos amigos sempre ligados no Bola na Rede. Aqui em Lisboa, os portugueses acreditam muito que Cristiano Ronaldo pode ser eleito pela 6ª vez. Isso mesmo, 6ª vez o melhor jogador do planeta. A FIFA divulgou hoje a lista de 10 finalistas ao prêmio The Best. Quem concorre com CR7 é Lionel Messi da Argentina, os franceses Mbappé, Griezmann e Varane, os belgas De Bruyne e Hazard, Harry Kane, o atacante inglês, o egípcio Salah e o croata Luka Modric. Agora os técnicos e os capitães das 200 seleções filiadas à FIFA escolhem os melhores. Um jornalista de cada país também vota. O torcedor também pode votar pelo site da FIFA em até 3 jogadores que recebem pontuações diferentes. O mais votado vai ser conhecido na festa da FIFA dia 24 de setembro em Londres. A ausência da lista é o brasileiro Neymar. Desde 2013, ele sempre esteve presente entre os 10 melhores. A gente explica o porquê. Dos 13 jurados da FIFA, vários foram críticos do futebol do Neymar na Copa do Mundo. Entre eles, o técnico italiano Fábio Capello e o alemão Lothar Matthäus. Os jornais de todo o mundo destacaram o fato de Neymar estar fora da lista final. O Clarim da Argentina escreveu: "A grande surpresa da lista? Neymar." O Daily Mail da Inglaterra: "Quem é o melhor? Kane e Salah estão na lista de melhores do prêmio FIFA ao lado de Cristiano Ronaldo e Messi, mas não há espaço para o Neymar." O Diário AS da Espanha: "A grande ausência da lista é Neymar, que perdeu meia temporada no PSG e fez uma Copa para ser esquecida." Então quem leva, hein, meus amigos? Cristiano Ronaldo, Messi ou Mbappé? Um grande abraço, Silvio Juarez. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Bola na Rede. Obrigado, Peterson. Agora 18h14. Você viu a relação que ele deu? E eu pergunto a você, quem é que vota? Quem são aqueles que votam e que vão determinar quem é o melhor jogador e quem é o melhor técnico? Os que vão votar? Sim. Vota pela internet, votam os treinadores das seleções filiadas à FIFA, votam os capitães do time e votam jornalistas. Eu até estou curioso, companheiro, conversamos muito pouco a respeito. O jornalista brasileiro que vai votar no melhor do mundo, por acaso é sua senhoria? Não, senhor, não sou. Eu não tenho esse... Não é? Eu não tenho essa coroa, não. Eu tenho uma observação que eu acho que todo mundo tem, que o melhor jogador do mundo há 10 anos
vem sido escolhido quem? O jogador que faz gol, ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Eu tenho a impressão que dessa vez pode ser escolhido não necessariamente um artilheiro, um jogador que faça gol. Por exemplo, pode ser escolhido, estará entre os três, o Griezmann, que eu acho que vai estar, o Varane, back central que jogou uma grande Copa do Mundo, e o Hazard. Eles vão estar entre os três melhores, eu acho. Você, como jornalista, votaria em quem? Eu votaria no Griezmann. Ok. Mas também tem a lista dos treinadores. Vamos ver como é que ficou a lista dos 10 indicados para ser o melhor. A FIFA divulgou também os finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo. A boa campanha de algumas seleções na Copa foi decisiva. O nome mais surpreendente é de Stanislav Cherchesov, que levou a Rússia para as quartas de final do Mundial. Claro que o campeão do mundo com a França, Didier Deschamps, está entre os indicados. Assim como o croata vice-campeão, Zlatan Kodalic, Roberto Martinez, que comanda a Bélgica, e o treinador da Inglaterra, Gareth Southgate, estão entre os top 11. Mesmo aqueles treinadores que não foram à Copa também estão na briga. A boa campanha nos clubes foi reconhecida pelas lendas do futebol. Maximiliano Allegri, campeão com a Juventus da Itália. Pep Guardiola, campeão com o Manchester City na Inglaterra. Jürgen Klopp, do Liverpool, que chegou à final da Liga dos Campeões. Zinedine Zidane, que levou o título da Champions deste ano, além de Diego Simeone, do Atlético de Madrid, e de Ernesto Valverde, que dirige o campeoníssimo Barcelona. Tite, que chegou à Copa do Mundo prestigiado, ficou de fora da lista. Assim, o Brasil não vai ter representante no futebol masculino na festa da FIFA, dia 24 de setembro. Pois é. Em quem você votaria como o melhor técnico do mundo neste ano de 2018? Esse ano de 2018, sim, a grande surpresa para mim foi a Croácia. Depois da Croácia, a Bélgica. E com todo respeito à França, que já era tido como um time favorito. Mas como treinador, como armação de time, tática, eu achei a Bélgica um time espetacular. Votaria no técnico da Bélgica? Votaria. Muito bom. E o Tite, hein, cara? O Tite entrou mudo e saiu calado. A Copa do Mundo, Silvio, não foi feita para inocentes. A Copa do Mundo foi feita para pecadores, companheiro. Para? Pecadores. Inocente não se cria na Copa do Mundo. Vamos ver aqui, essa moça chamada Marta, a brasileira, vai concorrer pela 14ª vez no prêmio A Melhor Jogadora do Planeta. Ela já conquistou a premiação 5 vezes no futebol. Só que tem uma coisa, no masculino não, mas no feminino, o glorioso técnico da seleção brasileira, Vadão, está incluído entre os 10 melhores. E aí? Vadão que foi técnico da Marta, porque quando ele chegou para treinar a seleção feminina, ele soube conversar com as jogadoras da seleção brasileira e fez realmente um belíssimo trabalho. Sabe por que a Marta é a maior jogadora do mundo? Já foi 5 vezes? Não. Ela é de Maceió. Desde que ela era pequenininha, ela jogava futebol com os meninos na rua. Aí formaram um time, o cara bateu na casa daquela menina, mora aqui, mora. Você não quer disputar o campeonato conosco, com os homens aqui, não? Tudo molecada. E ela disputou o campeonato masculino, todo mundo sabia que ela era uma menina, e daí ela ganhou essa força tremenda que ela tem quando joga futebol. Senhores, o São Paulo conseguiu 2 grandes resultados nesta semana. O Flamengo fora e o Corinthians em casa. Veja os bastidores do vestiário do São Paulo. O São Paulo mostrou de um ângulo diferente a vitória de 3-1 sobre o Corinthians no Morumbi. Bora conferir? Nenê estava todo orgulhoso em vestir a camisa 10, que um dia foi do Raí. Já Reinaldo sofria pressão da rapaziada. Agora dá uma olhada na preleção do Hudson. Hoje é claro, nossa torcida lotou, mas quem faz a diferença somos nós dentro do campo. E a hora da verdade. Explica o chapéu no Gabriel aí, Nenê. Uma coisa tranquila, de boa. Anderson Martins ficou emocionado ao marcar o primeiro gol dele com a camisa tricolor.
emoção grande ali, ainda mais pelo que representava, né? Um clássico. Acho que vai ficar marcado aí. Espero que seja o primeiro de muitos. E lembra da intimação pra cima do Reinaldo no vestiário? Olha a resposta aí. Com comemoração ensaiada. Em pré-temporada que a gente vinha treinando para fazer essa comemoração. O segundo do King veio munido de muita axé. E dá-lhe olé. Sobre o escorregão do Fagner, Lisiero deu a versão dele. Foi um lance que eu recebi no fundo e o Fagner veio correndo, eu brequei, ele caiu, aí depois ele ficou, me deu um chute ali, mas faz parte do jogo. É importante que a gente saiu com a vitória e estamos seguindo forte no campeonato. O clássico acabou, sobrou festa e humildade. Faço gol mesmo. Você sabe que todo grande time que se preza tem uma TV. E as imagens que nós mostramos para vocês agora são imagens da TV São Paulo. Então, por isso que está o vestiário, aquela brincadeira entre os jogadores. Aí, por isso é que Palmeiras tem, Corinthians, todo grande time tem a sua TV. Só você entrar na internet, se quiser ver as curiosidades, e procure lá. Mas, meu querido Juarez, o tal de Militão está querendo ir embora. Ele que é filho de um ex-jogador do Corinthians. Ele quer ficar ou ele está com um bigode meio esquisito aqui, ó. Bigode que não fecha no meio, parece o meu aqui, ó. Ele vai ou fica? Eu tenho a impressão que ele vai jogar no exterior. A única pendência que existe é se ele vai agora nessa abertura ou se o São Paulo espera até dezembro para vender ele. Ele é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro, pelo menos aqui nos clubes de São Paulo. Está jogando um grande campeonato. Ele tem uma estatura que eu acho que ele era zagueiro central, quarto zagueiro no São Paulo. O treinador falou com ele foi jogar de lateral direito. Você vê que ele é um jogador alto, ele não tem a estatura normal de um lateral direito, mas está jogando um grande campeonato. É um grande jogador. E tem DNA, né, Silvio, de futebol. O pai dele jogou no Corinthians, né? Então, você sabe como é que é o negócio, né? A conversa do técnico do São Paulo com o Militão foi mais ou menos assim. Militão, você me quebra um gallo? Ele falou, como? Você me quebra um gallo? Gallo? Sim, pode, em vez de jogar atrás, jogar por la derecha? Ele disse, claro, professor, estou nessa daí. E deu no que deu. Deu no que deu. Bom, no Palmeiras, quem esteve lá? João Paulo Vergueiro, aquele que não resta a menor dúvida. Boa noite para você, Silvio Luiz. O Palmeiras enfrenta o Fluminense amanhã no Maracanã. Depois de definir Bruno Henrique como o capitão fixo, o treinador Roger Machado dá oportunidade para outro jogador. Com 7 vitórias e nenhuma derrota, ele ganhou a titularidade no gol palmeirense. Tem sido um motivo de muito orgulho para mim, né? Acho que vestir essa camisa que tantos goleiros fizeram história com ela, apesar de não ser formado na casa e estar há pouco tempo aqui, eu me sinto bastante tranquilo em casa e feliz e preparado também para poder, né, honrar essa camisa. Sei muito da pressão que é jogar aqui, ainda mais nessa posição, mas estou muito tranquilo e preparado e sei que as coisas vão correr bem e vão dar tudo certo. Ô, Chira, eu vou fazer uma pergunta para você. Sim. Devido à sua experiência e conhecimento do métier. Por que o Roger Machado ainda não conquistou a torcida do Palmeiras? Eu tenho conversado com alguns torcedores. Você sabe que o torcedor é exigente, porque ele vai em todo jogo, ele acompanha, ele sabe o noticiário. Eu acho que os torcedores do Palmeiras acham que quando o Palmeiras faz um gol que está tão difícil de fazer no Campeonato Brasileiro, ao invés de buscar o segundo gol para matar o jogo, porque com 2-0 normalmente liquida-se o jogo, o Palmeiras recua para defender 1-0, aí toma um gol de empate, né? No último jogo aí foi assim, ganhou um jogo de 3-2 no último minuto do jogo. E as substituições também que o Roger faz, a torcida já sabe qual é. Sai um jogador, o Johan, por exemplo, ele sabe por que ele chama Johan? Por causa do Cruyff. Johan Cruyff, o pai dele, meu filho, o pai dele falou, tu leva jeito, meu garoto, vai se chamar Johan.
E ele é bom de bola mesmo, hein? É só por isso que a torcida não gosta dele? Não, porque ele faz sempre as mesmas substituições. Em vez de falar, eu vou dar uma mexida aqui para botar o time mais no ataque, ele faz aquilo que a torcida já sabe. Eu acho que a torcida do Palmeiras gosta de cara mais arrojado, mais corajoso, sabe como é que é? E quem é que esteve no Corinthians para contar as novidades? Fernandito Fontana! Me diga! Legal, Silvio, amigos do Bola na Rede, estamos aqui no centro de treinamento do Corinthians. O time treinou nessa tarde se preparando para o jogo contra o Cruzeiro e o técnico Osmar Loss vai promover algumas mudanças com relação à equipe que perdeu para o São Paulo. 2 delas por contusão. René Júnior teve uma contusão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, vai ficar fora 6 meses e o Douglas, volante que foi contratado junto ao Fluminense, entra no lugar dele. A outra alteração é na zaga. O Pedro Henrique continua sentindo dores na coxa esquerda, está fora e o Léo vai entrar no lugar dele. O Jadson vai ocupar o lugar do Rodriguinho, que foi vendido ao Pirâmides do Egito. A outra mudança é tática. Marquinhos Gabriel não agradou no jogo contra o São Paulo e o Cleison vai entrar no lugar dele. A equipe que deve entrar em campo contra o Cruzeiro é essa: Cássio, Fagner, Léo, Henrique e Avelar, Douglas, Gabriel, Cleison, Romero e Jadson, Jonatas no ataque, já que o Roger continua se recuperando de contusão. O Corinthians está tentando a contratação do atacante Sérgio Dias, jogador paraguaio que pertence ao Real Madrid, mas não está sendo aproveitado no clube espanhol. Volto com você, Silvio. Obrigado, Fantainha. Eu nunca vi o Corinthians ser desmanchado dessa maneira que foi nessa época, China. Porque, segundo o presidente do Corinthians, é porque o dólar está a R$4 e quando chegam para comprar aqui no mínimo com dólar, quando não se fala em euro, o clube é obrigado a vender porque o jogador fala, ó, eu quero ir embora para ganhar um pouco mais. Eu acho que não é só isso, não. Eu acho também que muitos empresários têm jogadores lá no Corinthians. E quando eles põem no Corinthians, na vitrine, que custa um pouco para o Corinthians, e quando chega na hora de vender, o cara fala, eu quero vender um jogador que é meu. O Corinthians vai levar uma baba aí, uma porcentagem. Tanto que dos clubes, ó, entre Palmeiras, São Paulo e Corinthians, e até o Flamengo, sabe quanto que o Corinthians conseguiu com a venda de 4, 5 jogadores? Para pagar as dívidas? Não dá para pagar nada. Conseguiu 58 milhões. Porra. Foi o que conseguiu mesmo. Sabe quanto conseguiu o São Paulo? Não. 130 milhões. E o Palmeiras? O Palmeiras, 140 milhões. O Corinthians, 58. Quer dizer, porque eu acho que ele não tinha a posse total da liberação do jogador, entendeu? E aí sobra pro treinador, coitado. Você tá falando em milhões, parece Lava-Jato isso aqui. Quantos milhões? Na Lava-Jato só se fala de milhões. Quanto foi o Corinthians? 58 milhões. E o São Paulo? 130. E o Palmeiras? Mais de 130. Até parece aí na reunião da Lava-Jato. 50 milhões, não sei quanto. 50 milhões onde você falou aí, 58 milhões, lá é gorjeta. Bom, vocês estão lembrados daquele goleiro do Flamengo, o Muralha? O Muralha está no Japão. E veja a lambança que o seu Muralha acabou cometendo. Deixa eu ver, dá uma olhada só. Ó. Primeiro, olha o que ele faz no tiro de meta, ó. Escorrega, a bola entra em jogo, pera que evidentemente ela acaba saindo da grande área. Um japonês pegou o negócio do lado de lá, ó. E olha, viu que o Muralha estava meio adiantado, aliás, estava como ele jogava no Flamengo, né? E acabou tomando nas costas aí, ó. Agora, goleiro que erra, só der chuteira antes de bater o tiro de meta. Ele não sabe falar japonês, senhor. Ele falou para aquele beck ali, Kosa Taquara, o sovaco do Takeshi. Aí o cara falou, mas não dá, pô, assim não dá. Falar em Muralha, falar em japonês. Até amanhã a gente volta às 6 em ponto aqui com as principais notícias do esporte na Rede TV. 18 horas, 29 minutos e 40 segundos.